foram trazidos como escravos pelo rei Nabucodonosor. E o Senhor deixa bem claro, através do filho dele Daniel, que esse rei, ele foi rei porque assim Deus quis. É interessante, ele não servia a Deus, ele era um homem idólatra, ele era um homem difícil, ele escravizava muita gente, principalmente o povo de Deus. Mas foi Deus que escolheu Nabucodonosor para ser rei, o rei da Babilônia, o temível, né? O temível, o terrível, aquele rei que se destacou por ser tão forte, não é? E conquistar tantas glórias. Deus faz como Ele quer. Outra coisa que o Senhor me fez atentar através do Espírito Santo dele foi a ação ameaçadora a qual teve um momento, e é dentro disso aqui que o Senhor vai destrinchar o mistério de hoje. Presta atenção ao que eu vou vos falar. Olha só, teve um momento que Deus se comunicou através de sonhos. Ele gostava muito disso, né? No Antigo Testamento nós temos passagens que Deus se comunicava muito, né? Através de sonhos. E principalmente no Antigo Testamento. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor. E ele se acordou assim, muito preocupado, intrigado mesmo com aquele sonho. E ele era um homem assim, por ter o poder nas mãos, ele fazia tudo do jeito que ele queria. Então, trabalhava para o reino dele, trabalhava para ele, muitos sábios, muitos homens ditos como sábios, e eram chamados assim. E ele chamou a todos esses sábios para que pudessem destrinchar, para que pudessem dar a interpretação desse sonho. Um sonho aqui para nós muito difícil de ser interpretado. E ele já foi ameaçando esses sábios e dizendo: se vocês não tiverem a condição de fazer isto por mim, eu matarei a vocês e a todos que fazem parte da vida de vocês. E realmente eles não tiveram condição, e ele foi lá e exterminou todos os sábios. Aí, dentro desses, todos os sábios que morreram, foi dado ao rei um nome. E esse nome foi de Daniel. É interessante que Daniel, ele foi ameaçado tão quanto aqueles sábios que já tinham morrido. Isso me destacou muito, presta atenção. Olha, gente, quando nós somos ameaçados, é interessante que a nossa mente, ela trava, não é? Eu estou falando aqui na área da psicologia, certo? Da psiquiatria. A nossa mente, ela trava. E quando a ameaça vem, junto com a ameaça vem o que? O medo. Isso faz com que a gente não tenha um raciocínio lógico. Isso faz com que a gente não atente realmente à situação e como devemos reagir a essa situação. O Espírito Santo me fez atentar que, ainda que a situação seja a pior possível, e é interessante que Daniel, ele foi pego de surpresa, não é? Junto com todos os seus amigos, mas a responsabilidade era de Daniel. Por quê? Porque Daniel já estava sendo conhecido como aquele homem, não é? Aquele jovem que interpretava sonhos. E Deus, para fazer com que se destaque aquilo que Ele deu a mim e a você, Ele é capaz de fazer coisas tremendas, e faz. Só que é aí que a gente se passa. A gente não sabe como o tremendo de Deus vai chegar até nós, em qual tipo de situação. Atentai ao mistério de hoje. Aí, para que Daniel chegasse a ser governador, porque governador não foi somente José do Egito, Daniel também. Para ele chegar no propósito que Deus tinha determinado para a vida dele, porque
Deus sempre trabalhou para abençoar o seu povo, ainda que o povo de Deus fosse um povo rebelde. Dentro da rebeldia que eles tinham contra o seu próprio Deus, eles penavam e pagavam preço por ser ingratos, injustos com Deus. E eles sofriam e eram escravizados, não porque Deus queria, era por questão de escolha, da rebeldia do seu povo. Mas quando o povo se arrependia, o Senhor ia e refazia todas as coisas e entregava a vitória. Então Deus sempre, em todo tempo, para quem já leu a palavra, Ele sempre trabalhou em favor do seu povo, como até os dias atuais. Ele continua trabalhando em nosso favor, ao nosso favor. Ele continua trabalhando em favor do seu povo. E Ele diz aqui para nós: chegou aos ouvidos de Daniel, e foi através daquele homem, o homem que foi escolhido, não é? Que era um soldado renomado, não é? Fazia parte ali do exército do rei Nabucodonosor, que foi ele que matou todos os sábios. Imagine, alguém que tinha todo o poder de tirar sua vida, ordenado pelo maior, pelo líder maior, chegar até você e dizer que você tem essa incumbência. Como será que não ficou ali o coração de Daniel? Daniel, como era um homem de oração, foi isso aí que eu achei lindo. Ele sabia que não tinha condição alguma, e esse sonho foi passado na íntegra para Daniel. E até então ele não sabia da interpretação, porque Deus, Ele nos dá dons, mas os dons, eles pertencem a Deus, e Ele só faz esses dons desenrolarem, brilharem através dos seus, dentro do centro da vontade dEle, do Todo-Poderoso. E aí o que Daniel fez? Ele foi ameaçado, ele foi impactado por um medo. Medo de quê? Medo de perder a sua vida, medo de perder a vida dos seus amigos. Ele disse: por favor, por misericórdia, não nos mate. Mas a única maneira de Kalahai, para que eles não perdessem a própria vida, era que esse sonho tinha que ser interpretado. E eles não tinham condição para isso, a não ser a salvação que viria da parte do Senhor nosso Deus. Você está se encontrando numa situação como essa. Você olha para um lado e para o outro e não sabe de onde virá o socorro. Mas o Senhor te diz hoje aqui: o socorro virá do Senhor. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que você esteja perdendo suas forças, igual sol e façai, a tristeza assole o seu coração, o medo esteja te paralisando e você se sentindo tão ameaçado, ameaçada, através do poder da palavra de hoje, o Senhor diz: não temas, porque através de toda esta diversidade eu mostrarei a você quem eu sou, e eu sou o Deus da verdade. A verdade é esta qual te libertará, vos libertará. O inimigo levanta-se tão somente para cair, mas a palavra do Senhor, ela será cumprida dentro da minha vida e dentro da vida de todos vocês que se encontram aqui nesta live. Por quê? Porque o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Maior que está conosco do que aquele que encontra-se no mundo. Você creia, não perca a esperança. Pega essa esperança e comece a colocá-la em prática. Porque o Deus desta palavra, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus de Daniel. Ele foi o Deus de Daniel ali e continua sendo o Deus do Kandahai. O meu Deus, o Deus de Magdaí, o Deus de Paulo, o Deus de José, o Deus de Maria, o Deus de Rosângela, o Deus de Camarrácia, o Deus de todos nós. Não importa qual seja o teu nome, Deus conhece você como você é, e Ele continua sendo o mesmo Deus de Daniel, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. E aí Daniel olhou para um lado e para o outro,
O que foi que ele pensou? Ele entrou em comunhão. Ele entrou em comunhão com Deus. Entrou em comunhão com Deus. Porque a vitória só chega aos seus quando buscamos a presença do Senhor. A vitória só chega em nossas vidas quando buscamos a face do Senhor. A palavra do Senhor, ela é planta, labraçou e befai, ela é tudo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. A palavra da raça e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor, ela é toda desenrolada, ela é toda destrinchada aqui no poder da palavra de Deus. Esta verdade a qual dia após dia estará libertando você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Receba aí a tua vitória. Daniel foi e começou a clamar ao Senhor. Começou a pedir misericórdia ao Senhor. E que Deus tivesse misericórdia e desse a interpretação desse sonho. Para que Deus pudesse livrar a ele e seus amigos. Porque ele e seus amigos também eram eram conhecidos como sábios. Só que eles eram sábios da raça do povo de Israel. Guanso dos judeus. E aí foi falar sobre canto. E aí é no momento de maior narraço e no momento de maior pressão, no momento de maior dificuldade, no momento ao qual você olha para um lado e para outro e você diz: eu agora vou me acabar, agora não tem mais como eu escapar. Que Deus desce com a providência e mostra que o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus seu e meu. Louvado seja o nome do Senhor.